Galera, vamos falar sobre 5 ativos que a gente está vendo com bons olhos aqui na Stocus, que é a minha consultoria de investimentos, e a gente acha que faz sentido para a carteira de alguns de nossos clientes, e você avalia aí se faz sentido para a sua carteira também. Se você quiser avaliar a sua carteira junto com a gente para ver se faz sentido, preencha o primeiro formulário aqui na descrição, coloca lá todos os seus dados, que se fizer sentido, a gente entra em contato, apresenta a Stocus para você numa reunião sem compromisso nenhum. E se você acreditar que realmente faz sentido, se você quer estar junto com a gente fecha um contrato ali, a gente acompanha a sua carteira ao longo do tempo, vai vendo o cenário econômico, alinhado ali com os seus objetivos de vida também, para você conseguir chegar lá na frente com a sua independência financeira da maneira que você sempre sonhou. E assim, obviamente é importante falar que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos e que o importante não é exatamente você comprar cada um desses ativos, porque o mais importante de tudo é você ter um que a gente chama de alocação de ativos, é você definir qual que é o percentual de cada classe de ativo que você vai colocar na sua carteira e como que você vai rebalanceando isso ao longo do tempo. Não é o melhor investimento de maio que vai fazer a diferença na sua rentabilidade de longo prazo. Inclusive, a melhor oportunidade ali em maio pode ser que em junho te traga um certo prejuízo, mas o que a gente está falando aqui são opiniões de longo prazo. Se você comprar hoje em maio, no longo prazo, isso vai te trazer um retorno legal. Não se desespere se no próximo mês, nos próximos 2 meses, o que a gente apresentar aqui tiver um desempenho negativo. Tudo que a gente vai falar é pensando no longo prazo e o mais importante, nessa alocação de ativos, no asset allocation da sua carteira. Quantos porcentos vai colocar ao longo do tempo e como que a gente vai rebalancear isso. É isso que a gente fica 100% focado aqui na Stocus, inclusive, né? A gente fica olhando o mercado para saber quando que faz sentido aumentar uma classe de ativo, aumentar outra classe de ativo, desfazer uma posição para comprar outra, enfim. Vamos falar então sobre o atual cenário. Trouxe aqui alguns gráficos para a gente analisar, né? Basicamente, esse primeiro gráfico, igual eu expliquei no último vídeo aqui do canal, então eu vou passar rapidinho, a gente tem as curvas de juros, que é basicamente o tanto que o mercado projeta, tem de expectativa pro CDI acumulado em cada uma dessas datas. Então, se a gente olha a curva laranja, que era a expectativa do mercado para o CDI em fevereiro, e compara com a verde, a gente vê que a expectativa do mercado mudou. A expectativa agora é que o CDI acumulado seja maior daqui para frente do que ele estava esperando que seria lá em fevereiro. Então, saiu aqui, por exemplo, no vencimento ali em 2030, o mercado estava projetando 10,4% e agora está projetando 11,57%. Ou seja, é uma certa diferença quando a gente está pensando no longo prazo e esse retorno acumulado, juros sobre juros. E basicamente esse é o cenário, né? A gente tem esse gráfico aqui da inflação, que a gente consegue ver que a inflação, tanto dos núcleos quanto dos serviços adjacentes, nos últimos meses ali começaram a subir, tiveram uma alta bem expressiva, principalmente ali nos serviços adjacentes, e isso refletiu lá na curva de juros, igual a gente viu. E refletiu também no desempenho de alguns investimentos e tornaram alguns deles boas oportunidades. Vamos falar então quais a gente está enxergando com bons olhos, assim, pensando no longo prazo, né? Primeiro deles é o Tesouro IPCA, que foi o tema focado do último vídeo. Lá tem tudo detalhado sobre esse título, mas basicamente a gente tem um título que a gente empresta para o governo em troca de juros. O dinheiro que a gente está investindo, ele vai ser corrigido pelo IPCA até a data do vencimento e você ainda tem um ganho real, uma taxa de juros acima da inflação, que no momento que eu gravo esse vídeo está pagando acima de 6% acima da inflação. Ou seja, é uma rentabilidade muito boa. E existem estudos, por exemplo, essa tabelinha aqui que a gente está vendo, que se você analisar em janelas temporais ali de 36 meses, você, comprando títulos atrelados ao IPCA no Tesouro Direto, você tem um retorno positivo em 100% dos casos e 96% dos casos teria acima do CDI, analisando o retrovisor. E pode ser que daqui para frente mude um pouco, mas no longo prazo essa foi a tendência, né? Acima de 3 anos, você ganha do CDI comprando IPCA em 96% das janelas temporais e acima do IPCA mais 5 em 61%. Ou seja, para quem quer fazer marcação a mercado, toma muito cuidado em ficar oscilando ali de um mês para o outro, de um ano para o outro, porque de um ano para o outro você tem ali 48% de chance de ganhar dinheiro com marcação a mercado nos títulos do Tesouro IPCA, analisando o histórico, né? E acima de 3 anos, a expectativa já vai para 61%. 61% das janelas temporais, você ganhou mais do que o IPCA mais 5% ao ano. Então, o Tesouro IPCA, no momento que eu gravo esse vídeo, é um ativo que faz sentido. São momentos muito raros que a gente encontra o Tesouro IPCA pagando mais de 6%. Então, sempre que você encontrar IPCA mais 6, pode colocar um pouquinho na sua carteira, porque no longo prazo tende a ser um bom investimento. Segundo investimento que eu separei aqui pra gente falar é o Divo 11. O que é o Divo 11? Para quem gosta de investir na bolsa
bolsa de valores em ações, a gente precisa colocar alguns fatos na mesa. Basicamente, a gente tem fundos de investimento que a gente contrata gestores para cuidar do nosso dinheiro. Só que, se a gente analisa historicamente, são pouquíssimos os gestores que conseguem superar o índice de referência, o benchmark que a gente fala, seja o Ibovespa, seja algum outro índice de benchmark ali da renda variável. Ou seja, os caras são profissionais, são contratados para ficar escolhendo ali ações, analisam o mercado todos os dias e existem vários que não conseguem superar. Isso analisando o universo de gestores que existem hoje. Se a gente considerar todos que fecharam seus fundos, fecharam suas gestoras ao longo do caminho, isso tende a tornar o número ainda mais preocupante. Ou seja, se nem os gestores profissionais conseguem achar as melhores ações para os próximos anos e apresentar um retorno melhor do que a média do mercado, por que uma pessoa física que trabalha 8, 10, 12 horas por dia vai ter essa condição de fazer isso? Não seria melhor e mais inteligente indexar os seus investimentos na média do mercado, por exemplo, comprando um ETF como o BOVA11, o BOVV11, que vão replicar a média do Ibovespa? Só que seria interessante sim, eu acho que é uma estratégia que faz super sentido. E nessa estratégia de indexar a sua carteira em algum investimento, quando a gente está falando de renda variável, existem ETFs que não apenas vão replicar o desempenho da média do mercado, como vão superar essa média do mercado, como por exemplo o ETF DIVO11. Qual que é a diferença do ETF, por exemplo, do BOVA11 para o DIVO11? O BOVA11 é aquele ETF que vai replicar o Ibovespa, que é o nosso principal índice de ações aqui no Brasil, que deve ter umas 80, 90 empresas lá dentro, as mais negociadas. Enquanto o DIVO11, o próprio nome já induz um pouco a gente pensar, né? São empresas pagadoras de dividendos. São aquelas empresas que mais pagam dividendos ao longo do tempo e as mais negociadas também. Então, dentro do universo de mais negociadas, a gente tem as que mais pagam dividendos e são essas que vão entrar no DIVO11. E aí, por definição, por lógica, a gente consegue supor o seguinte: empresas que pagam muitos dividendos, na média, são empresas mais consolidadas, são empresas melhores, que apresentam lucros recorrentes ao longo do tempo e que não têm mais tanta capacidade assim de ter um crescimento absurdo lá na frente. Por quê? Elas estão enxergando que é mais interessante distribuir os seus lucros para os sócios em forma de dividendos do que reinvestir na própria operação. Só que são empresas boas, são empresas maduras, sólidas, e essas empresas, na média, estão tendo um retorno ao longo do tempo melhor do que os principais índices de referência aqui no Brasil. Ou seja, o IDIV, que é o índice que vai ser replicado pelo DIVO11, ele no longo prazo apresenta uma rentabilidade melhor do que o Ibovespa, por exemplo. Ou seja, o DIVO11 é um ETF que vai comprar as ações que estão dentro do IDIV, as ações mais pagadoras de dividendos aqui do Brasil, e no longo prazo o DIVO11 apresenta um retorno melhor do que a média do mercado, do que o Ibovespa. Ou seja, faz muito mais sentido para o investidor comprar um ETF como, por exemplo, o DIVO11, que no longo prazo apresenta um excelente resultado, apresenta um resultado melhor do que a média do índice e apresenta um resultado melhor do que a maioria dos gestores de fundos de investimento. Existem as exceções que são fenomenais e no longo prazo geraram muito valor para os seus cotistas? Existem. Existem aquelas lendas do mercado. Só que também existem a maioria que na média não consegue superar o Ibovespa, e a gente tem um ETF que é barato, tem um investimento inicial baixo, não tem uma taxa de administração elevada, que consegue superar. Ou seja, é o melhor dos mundos para você investir na renda variável, então é um dos ativos que eu acho que faz sentido na carteira de todo investidor. Ah, Stuart, mas talvez o momento agora não seja o melhor de todos. Sim, talvez não seja o melhor momento para você comprar ali na mínima para vender na máxima, até porque não é isso que eu acredito e não é isso que eu acho que os nossos clientes, pelo menos as pessoas que acompanham aqui no canal também, deveriam fazer. O que eu acho que faz sentido é você ter uma posição sólida, uma carteira estruturada, pensando no longo prazo. E pensando no longo prazo em uma alocação de ativos dentro da sua carteira, faz sentido ter renda variável, e dentro do universo de renda variável, uma das melhores opções para o longo prazo é, por exemplo, o DIVO11. Existem outras que a gente recomenda aqui na Stocos também, mas isso é tema para outro vídeo, para outro momento. E por fim, o que eu acho que faz sentido também para a gente aproveitar esse momento de alta da curva de juros, e a expectativa é que a curva de juros tende a permanecer um pouco mais elevada durante um certo tempo, é renda fixa bancária, por exemplo. Títulos como CDBs, LCIs e LCAs,
pensando ali num prazo um pouquinho maior para poder pagar menos imposto de renda no caso do CDB, e também títulos que estejam pagando, por exemplo, 120% do CDI. Se o CDI já é alto aqui no Brasil, se a gente já tem a expectativa que ele continue elevado, por que não receber 120% do CDI com um risco relativamente controlado, com a garantia do FGC e por aí vai. No Brasil, renda fixa pós-fixada é sempre uma boa opção. O que você precisa ter cuidado nesse caso é dar o match entre o prazo de vencimento do título com a sua necessidade de liquidez. Se você precisa do seu dinheiro no final do ano, você não pode comprar um título que tem um vencimento daqui a 3 anos, porque senão você não vai conseguir cumprir ali o seu objetivo ali de curto prazo. Você precisa saber qual o título que você está comprando, qual que é o prazo de vencimento, qual que é a liquidez e também para que você está investindo, porque todo investimento precisa ter um objetivo. Se você não tem um objetivo em mente, fica difícil você trazer uma carteira de investimentos muito condizente com o que vai te trazer a melhor, enfim, a melhor utilidade dos seus recursos ali no longo prazo. E aí, me conta aí nos comentários se faz sentido para você esses 3 ativos, qual outro ativo que você gosta bastante, e se você quiser a minha ajuda para estruturar a sua carteira de investimentos, é só preencher o primeiro link no formulário aqui na descrição. Tamo junto e eu te vejo lá.